hoje começamos o assunto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro, acabamos de ver esse vídeo, que é o cavalo branco, que representa o anticristo. Agora, antes de nós falarmos sobre isso mais profundamente, que é um assunto muito longo, mas a gente vai resumir, que fique claro que esse episódio, ou todos esses episódios, o cavalo branco e o que ele vai fazer, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, e o que eles irão trazer, isso vai acontecer depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. Significa dizer que se eu e você estamos a obedecer, vivemos debaixo da obediência, fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, comprados por esse sangue, significa dizer que você que é fiel, nós que somos fiéis, não estaremos aqui. Porque será uma grande tormenta. O primeiro cavaleiro vai surgir quando a era da graça acabar. Depois você pode ler Apocalipse. Quando a era da graça acabar, quando a igreja for arrebatada e a graça acabar, então vai vir a grande tormenta. E os que aqui ficarem serão perseguidos. Os cristãos não salvos serão perseguidos. E isso é um assunto para outra reunião, para mais à frente. Mas eles só serão salvos se pagarem com a própria vida, diz as Escrituras. Muito bem. Mas então por que nós vamos falar sobre eles, pastor? Se nós não vamos estar aqui? Qual seria a utilidade de falar de 4 cavaleiros e o que eles irão trazer se eu e o Senhor e os salvos não estarão aqui para ver ou presenciar o que vai acontecer? Pois bem, o interessante em falar é que, primeiro, saberemos como a obra de Deus acontece, como Ele trabalha. E segundo, a Bíblia Sagrada nos revela que, embora Ele ou eles não tenham se manifestado sem que antes a igreja seja arrebatada, mas a palavra de Deus diz que o espírito do primeiro cavaleiro, que é o anticristo, o espírito, o conteúdo, a essência dele, já habita entre nós. Não é ainda o que você vai ler, mas diz aqui, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo, veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes, que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, embora os cavaleiros não tenham se revelado, porque não é a hora, mas o primeiro cavaleiro branco, que simboliza o anticristo, o espírito dele, a essência dele, já está nesse mundo. E qual é a essência? O engano. A pessoa se engana e engana os outros. A pessoa vive no engano e vive a enganar os outros. Porque a essência do anticristo é essa. O espírito dele é esse. Ele não é Cristo, mas ele quer se passar por Cristo. Então, embora a grande tormenta não tenha começado com a abertura dos selos, mas o espírito desse anticristo já está nesse mundo, dentro da igreja e fora da igreja. É o espírito do engano, porque anticristo já diz, ele é contra o Senhor Jesus, é óbvio, porque ele tenta se passar por Jesus, ele é um impostor, ele é um enganador, ele vai tentar se parecer com Jesus, mas ele não é.
E eu pergunto a você, não é isso que tem acontecido hoje? Principalmente dentro da igreja? Que no meio do trigo está o joio. E como que é o trigo e o joio? Semelhantes. Parecem, mas não são. E aonde é que está a diferença do falso para o verdadeiro? Se aparências, atitudes e até sinais eles irão fazer. Onde que está a diferença do nosso Senhor e Salvador Jesus para o anticristo ou para os falsos profetas e falsos cristos? Qual é o conteúdo? Embora ele pareça o Cristo, mas a essência, o conteúdo é falso. Observe que por mais que o diabo e seus demônios, o inferno, queira imitar as coisas de Deus, aliás, observe que é tão interessante que o cavaleiro do cavalo branco, que vai vir, ele traz a cor que representa o quê? A paz, a pureza. Veja que ele tenta passar uma ideia de que ele é uma pessoa boa. Mas a intenção dele é justamente enganar os que ficaram por não terem seguido o evangelho ou seguido Jesus como se deveria. Nessa ocasião isso vai acontecer. E aí que está a questão. Como identificar? Lá no livro de Timóteo, eu vou depois dar referência para você, diz assim, olha: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí vem uma lista de coisas que vai imperar dentro das pessoas que estão longe de Deus. Porque haverá homens amantes de si, avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, cruéis, irreconciliáveis, caluniadores, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, amigos dos prazeres e não amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Afasta-te desses. Aqui está o espírito do anticristo. A pessoa tem uma aparência, mas o conteúdo, o que ela cultiva, o que ela faz, é a atitude do anticristo. Não significa dizer que uma única pessoa vai ter todas essas coisas. Pode ser que sim. Pode ser que uma única pessoa seja caluniadora, orgulhosa, amante de si mesmo, blasfema. Pode ser que uma única pessoa carregue tanta coisa ruim dentro dela. Porque a vida é de cada um. Mas não significa dizer que vai carregar tudo. Pode ser que a pessoa esteja cultivando uma dessas coisas. A pessoa é cruel, a pessoa é ingrata, amiga dos prazeres, mas inimiga de quem? De Deus. Mas aqui diz que essas pessoas, elas carregarão, algumas delas, não todas, carregarão a aparência de piedosas. E eu pergunto a você, que aparência é essa? A aparência de uma pessoa de Deus. Porque embora a pessoa tenha está cultivando o que não presta dentro dela, mas por de repente frequentar uma religião, por de repente estar dentro da igreja, ela aprendeu. Ela conseguiu absorver a forma de piedosa, a forma de uma pessoa cristã. Como, por exemplo, chega na igreja, faz a sua oração, carrega a Bíblia, dá a sua oferta. Ela tem alguns ritos, algumas atitudes, alguns comportamentos que quem olha diz que ela é cristã.
Que espírito é esse? Do engano. E veja que a pessoa, ela engana e se engana, porque de uma certa forma, da porta para fora, ela é lobo, mas da porta para dentro, é ovelha. Da porta para dentro, ela é trigo, e da porta para fora, joio. E ela se engana porque, de repente, ela consegue aliviar sua consciência, que é o remorso, fazendo algumas coisas para Deus. E aí ela se convence do seguinte: eu não larguei, eu não perdoei, mas Deus sabe. Mas eu pergunto, o espírito da mágoa é de Jesus Cristo ou do anticristo? É do anticristo. Você não vai ver a essência do anticristo ser perdão. Não tem como. O diabo não imita a essência. O diabo imita a aparência, mas não a essência. Por exemplo, os frutos do Espírito Santo. O diabo pode querer imitar a aparência deles, mas o conteúdo, a essência do fruto, ele não consegue. Porque o diabo não é amor, ele é ódio. Ele é falta de perdão. O diabo não é paz, ele é tormento. Ele não é alegria, ele é tristeza. Então, de uma certa forma, essa pessoa que traz o remorso, que de repente faz algumas coisas para Deus na igreja, ela já está a ser enganada pelo espírito do anticristo. Ela se convence que no fundo ela não obedece a Deus, mas Deus sabe que ela vem à igreja. E eu posso ir além. Eu lembro da senhora que tinha um amante dentro da igreja. E ela não largava o amante porque o amante lhe deu casa, lhe deu carro. E sabe o que ela fez com o carro? Sacrificou. Olha só que aparência de uma pessoa de fé, de pessoa de Deus. Porque afinal, para você pegar um carro e oferecer como oferta para a obra de Deus, de livre e espontânea vontade, precisa de fé. Mas quer que eu diga? É mais fácil, muitas vezes, oferecer uma oferta ou um bem do que obedecer à voz de Deus. Mas olha o espírito do engano. Até que um dia eu estava na reunião, orando, e essa senhora, que eu creio que se arrependeu, deve estar salva, ela veio e eu coloquei a mão sobre ela e fiz uma oração. E falei, o espírito enganador manifesta. E manifestou, igual uma cobra rolando no chão. Olha ele ali, o anticristo. E evangelizava. Mas estava oculto. Mas não há nada oculto que não seja revelado. E quando ela foi confrontada com o pecado, porque o demônio falou, o diabo entrega, o demônio falou. E a gente vai ajudar, a gente não julga, nem condena. Estou contando o caso sem entrar em detalhes, quem é a pessoa, óbvio, você nem conhece. Mas é um exemplo, o exemplo esclarece a palavra. E quando eu sentei para ajudar, eu falei, olha senhora, esse espírito não é o espírito de Jesus. Abandona. Só que para abandonar certos pecados vai ter que custar. Lembra o que Jesus falou? Quem não negar a si vai negar carne. Porque queira sim, queira não, aquele amante, aquele pecado trazia um conforto, trazia uma casa, um carro e trazia condições financeiras melhores. Afinal, como é que está a vida aí fora? Está difícil. E há pessoas que de repente se vendem. E eu falei, olha, abre mão, termina isso. Abre mão desse relacionamento, abre mão desse pecado. Obedeça a Deus. Sabe qual foi a resposta dela? Eu vou ver. E saiu da igreja. E manifestou o espírito do anticristo. Ali não, ali ela já assumiu.
o engano se revelou. Mas a pergunta é, enquanto não foi revelado, estava escondido. Mas responda para si próprio. Cada um de nós avaliamos, nós estamos a pregar, Deus está a falar consigo. E nesse momento está a falar. De repente você diz assim, eu não faço isso. Mas de repente você não perdoa, qual a diferença? Qual é a diferença de estar na cama com a mulher ou o marido de outra e não perdoar? Ou você vai se achar um pecador mais sofisticado? Não, pastor, estou um pecador, vou para o inferno, mas eu não faço essas coisas não, tá? E qual a diferença? Com respeito ao reino de Deus, com respeito ao que estamos a tratar, que diferença faz? Pecado é pecado. Você lança a pedra grande, ela vai afundar, e a menor? Afunda. Se você classifica o pecado dela maior que o seu, mas qual é a diferença? Se tanto um quanto o outro, está escrito o salário dele é a morte. Então, mas isso não está sendo dito para você se sentir culpado. Não. Deus não condena. O inferno não é para mim, tampouco para você. Enquanto eu estou vivo, enquanto Jesus não volta, Deus está buscando. Ele disse, eu chamei, eu clamei, mas ninguém me ouviu. Se agora você e qualquer pessoa reconhecer que tem andado no engano e quer assumir a fé, confessar, abandonar, o que você acha que Deus vai fazer? Ele vai te rejeitar? Pelo contrário, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Sabe o que vai acontecer hoje? Vai ter festa no céu. Se você disser, eu não quero mais esse caminho, eu não quero mais esse engano, eu não quero mais viver dividido entre Deus e o diabo, entre Deus e a mentira, entre Deus e a prostituição, entre Deus e a pornografia, entre Deus e a infidelidade, entre Deus e o adultério, entre Deus e o ódio. Eu quero Deus, eu quero me entregar. Eu escolho Deus, como vamos cantar daqui a pouco. Escolha Deus. Está vendo que o assunto é longo? Mas responda para si. Qual espírito tem dominado a tua vida? O espírito da verdade? Lembra o que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai que vos envie o espírito da verdade. Ele vos guiará a toda verdade. Agora Ele está te guiando para a verdade. Qual espírito tem dominado sua vida? O da verdade ou da mentira? De repente você vive na mentira. Então, nesse momento, o que Deus está nos dar? Um peso? Não. Ele quer tirar o peso. Ele quer agora, nesse momento que nós vamos buscar, confessar, se humilhar, nos derramar, Ele quer que eu, você e qualquer ser humano que reconhece que precisa de perdão, confesse, se arrependa e abandone. Eu já vou dar referência do que eu li. Mas ainda em João, falando do anticristo, não esse, diz assim, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-o, ou ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Eu vou perguntar para você. Quem tem o espírito da verdade faz o quê? Ouve. E quem tem o espírito do anticristo? Não ouve. Ouvir é colocar em prática. Até escuta, mas permanece aonde? No engano. Por isso agora, nesse momento, vamos nos derramar diante dele. Repito, essa palavra é para abrir nossos olhos, porque ainda estamos aqui, a igreja não foi arrebatada, Jesus não voltou. Há tempo para mim, para si e para qualquer pessoa. Amém? Fique de pé, por gentileza.